Êxodo capítulo 25, e hoje vamos começar a leitura no versículo 10. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-las de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela. 2 argolas de um lado dela, e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Acho que é só isto que vamos ler por enquanto. Que Deus possa abençoar ricamente esta pequena leitura da sua palavra. Sábado passado começamos a estudar o tabernáculo. E realmente pode parecer uma coisa estranha ocupar tempo estudando uma construção tão antiga e tão simples. Mas notamos sábado passado várias razões por que devemos estudar o tabernáculo. Não vamos repetir essas razões, mas eu gostaria de destacar o que encontramos na carta aos Hebreus. Em Hebreus capítulo 8, lá no versículo 5, aprendemos que este tabernáculo, bem como o seu serviço, é realmente uma sombra das coisas celestiais. O que estava acontecendo naquele tabernáculo era apenas uma sombra de uma realidade que acontece no céu. Aquele tabernáculo nos fornece uma ideia, embora bastante vaga, das realidades celestiais. Aprendemos em Hebreus capítulo 9 que aquele tabernáculo não é apenas uma sombra das coisas no céu, mas é também uma parábola, uma alegoria para o tempo presente. Quer dizer que tudo que nós precisamos saber hoje para a nossa vida cristã, como indivíduos, ou coletivamente como uma igreja de Deus, podemos ver em forma de parábola neste tabernáculo. Ele revela coisas celestiais, ele explica a nossa situação presente, ajudando-nos a entender melhor como devemos agir na igreja no dia de hoje. Hebreus fala também que aquela lei no capítulo 10, versículo 1, era uma sombra dos bens futuros. E voltando para o capítulo 9, ele fala de Cristo como sendo o sacerdote dos bens futuros. Bens que nós possuímos hoje. As bênçãos espirituais que nós temos, mas naquele tempo eram bens futuros ainda, que aquele povo não estava desfrutando, mas por meio daquele tabernáculo, Deus estava lhes mostrando coisas que serviriam para nós. Como o apóstolo Pedro falou daqueles profetas que Deus usou para escrever o Velho Testamento, como eles examinavam e investigavam aquilo que eles mesmos escreveram, sabendo que escreveram aquelas coisas não para si mesmos, mas para nós. Há muitas outras razões por que nós devemos estudar o tabernáculo, como já notamos sábado passado, mas eu queria apenas destacar mais uma vez a importância deste assunto. Deus dá muito lugar, muito espaço na Bíblia para o tabernáculo, porque é importantíssimo para cada um de nós. Hoje nós vamos começar a olhar dentro daquele tabernáculo e observar uma das peças mais importantes nele. Já observamos na semana passada que havia um pátio ao redor daquele tabernáculo, um pátio fechado, e naquele pátio fechado havia
2 móveis, objetos, 2 peças. Havia um altar muito grande e havia também uma bacia. Depois, entrando no tabernáculo, que parecia uma tenda, podemos descobrir que havia 2 compartimentos. Na primeira parte havia uma mesa, um candelabro e mais um altar sobre o qual não ofereciam sacrifícios, mas apenas queimavam incensos. Atrás daquele altar de incenso havia um véu, uma cortina grande separando, dividindo aquele tabernáculo em 2 partes. Na segunda parte, onde ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote uma vez ao ano, havia mais 2 coisas: a arca e o propiciatório. E ali naquele lugar santíssimo onde tinha a arca e propiciatório, que nós vamos começar hoje. O que temos nesse desenho é justamente a arca e também o propiciatório. A arca era simplesmente uma caixa pequena, e a tampa que colocavam em cima era uma chapa de ouro com 2 querubins. Só que aquela chapa com os 2 querubins não era simplesmente uma tampa, era o propiciatório. Não vamos falar nada dele hoje, deixe ele para o próximo estudo, mas se você podia separar ele da caixa na sua mente, mentalmente tira aquela tampa e leva embora. Pense só na caixa que está embaixo. Está contemplando a arca. Podemos pensar em primeiro lugar na importância desta arca, na descrição dela. Era uma coisa simples. Acabamos de ler em Êxodo capítulo 25, que era uma caixa de madeira de cetim. Essa madeira de cetim às vezes é chamada de acácia. É uma árvore que cresce nos desertos pelos quais o povo de Israel passou. A única árvore naquela região que alcançaria tamanho suficiente para ser útil na construção do tabernáculo. Era uma madeira muito dura. Até era chamada de madeira incorruptível. A primeira tradução do Velho Testamento para o grego é chamada de Septuaginta. E naquela tradução, esta madeira é sempre chamada de madeira incorruptível. Esta caixa foi feita dessa madeira dura, que não apodrecia, que era incorruptível. E quando feita a caixa foi coberta totalmente, por fora e por dentro, de ouro. De sorte, se alguém chegasse perto para examinar aquela caixa, não poderia ver madeira alguma. Parecia só ouro. Havia madeira incorruptível lá dentro, mas essa madeira coberta por dentro e por fora de ouro. Era uma caixa pequena, 1,5 côvado de largura e altura, e o comprimento de 2,5 côvados. Se você calcular 1 côvado mais ou menos meio metro, você vai ter uma ideia do tamanho. Côvado era um pouco menos de meio metro. Uma caixa pequena de madeira coberta de ouro. O que havia dentro daquela caixa? Se lemos em Hebreus capítulo 9, o versículo 4 vai dizer que dentro daquela caixa, daquela arca, havia 3 coisas. Havia um vaso de ouro que continha um gomer de maná. Um vaso de ouro contendo maná. Havia também uma vara. Era a vara de Arão que lá no Velho Testamento uma vez começou a brotar e florescer. E havia também naquela caixa 2 pedras, 2 tábuas de pedra contendo os mandamentos de Deus. Pelo menos essas 3 coisas estavam ali dentro desta arca. Mas se você voltar para o Velho Testamento e ler no livro dos Reis, 1 Reis capítulo 8, você vai ver aquele tabernáculo aquela arca sendo removida do seu lugar e colocada no seu lugar definitivo, dentro do templo. E lemos o seguinte, que nada havia na arca, a não ser as 2 tábuas de pedra.
Isso não é uma contradição. Hebreus dizendo que tinha 3 coisas e Reis dizendo que havia apenas um. Porque Hebreus fala do tempo quando aquele tabernáculo estava ainda em uso. E aquela arca estava acompanhando as peregrinações do tabernáculo pelo deserto. Naquele tempo havia mais coisas na arca, mas o livro dos Reis não está falando do tabernáculo, está falando do templo, o lugar definitivo onde a arca poderia descansar. E naquele tempo havia apenas as 2 tábuas de pedra. Daqui a pouco veremos porquê. Mas vamos pensar agora na posição daquela arca, onde estava. Quando fizeram o tabernáculo, como já mencionamos, dividiram em 2 compartimentos. Havia aquele véu separando as 2 partes, um véu lindo, que vamos estudar mais para frente. E atrás do véu, no lugar santíssimo, havia esta arca. Era um lugar onde ninguém podia penetrar, a não ser o sumo sacerdote uma vez ao ano. E Deus exigia certas coisas que ele teria de cumprir, e sem aquilo ele não podia entrar. Naquele lugar, o culto aos olhos dos homens, estava essa pequena caixa, contendo o vaso de ouro com maná, a vara que havia florescido e as 2 tábuas de pedra. Agora, antes de considerar o significado de tudo isso, tenho mais uma coisa para destacar. A importância desta arca. Lendo nas Escrituras, eu acho que todos podem chegar à mesma conclusão, que esta arca parece ser o mais importante de todos os móveis do tabernáculo. Eu digo isto porque quando Deus deu as instruções quanto ao tabernáculo e os seus móveis e utensílios, Ele começou com a arca. Antes de dar qualquer instrução sobre o santuário, antes de qualquer instrução acerca do sacerdócio, do serviço que teria feito naquele lugar, Ele falou da arca. Ocupa o primeiro lugar. E uma outra coisa importante para nós observar é que de todos os móveis daquele tabernáculo, o único móvel que foi transferido para o templo foi a arca. Tudo indica que esta arca é realmente o mais importante. E por alguns momentos agora vamos considerar o seu significado. Eu espero que vendo isto, lembrando que é uma parábola para o tempo presente, que é algo que Deus deixou no Velho Testamento para nos ensinar e para esclarecer lições preciosas do Novo Testamento. Espero que possamos enxergar o que Deus quer que aprendamos. Esta arca é uma figura do Senhor Jesus. Na semana passada notamos que cada parte deste tabernáculo, cada peça, cada prego, cada parte, por mínimo que seja, proclama a glória de Deus. Vemos isso em Salmo 29. Mas esta arca apresenta para nós lições importantes sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Começando com aquela madeira que foi usada para construir a arca. Não foi qualquer madeira. Havia muitas madeiras que em pouco tempo poderiam apodrecer e não serviriam. Mas Deus escolheu aquela madeira que todo mundo chamava de incorruptível para fazer aquela caixa. Se você tem lido o Velho Testamento, você vai lembrar que muitas e muitas vezes árvores são usadas como símbolos do homem, do ser humano, especialmente no livro dos Salmos. Às vezes lemos nos Salmos do ímpio crescendo como uma árvore verde, ou às vezes é o justo que, como uma árvore plantada junto às águas, vai produzindo fruto para Deus. Mas vez após vez no Velho Testamento, o ser humano é comparado com uma árvore. E essa árvore, acácia, com madeira incorruptível, nesta parábola do tabernáculo está representando o Senhor Jesus Cristo.
incorruptível. A árvore é uma coisa terrena, nasceu aqui na terra, cresceu aqui, e esta madeira de acácia está mostrando algo sobre a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que todos aqui sabem que um dia Ele se fez homem, um homem perfeito, mas a humanidade do Senhor Jesus Cristo não era exatamente como a nossa. Quando nós nascemos, nós recebemos ou trouxemos conosco uma natureza pecaminosa. Em nós havia pecado, e esse pecado se mostra logo em corrupção, iniquidade, imundícia e rebelião contra Deus. Em Jesus Cristo não havia uma natureza assim. Aquela madeira incorruptível é uma figura linda da impecabilidade do Senhor Jesus Cristo. Ele se fez homem. A Bíblia diz em João capítulo 1 que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Filipenses capítulo 2 fala da sua humanidade, e sendo Ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, sendo achado na forma de servo, Ele se fez semelhante aos homens. Semelhante aos homens. Havia uma pequena diferença. Hebreus fala que é um sumo sacerdote que em tudo, como nós, foi tentado, como nós, mas sem pecado. E quando pensamos na humanidade do Senhor Jesus Cristo, devemos lembrar disto. Ele era um verdadeiro homem. Andando aqui pelas estradas da Galileia, ele sentia cansaço. Lembra daquele dia quando, cansado na viagem, ele parou descansando à beira do poço em Sicar? Lembra daquela vez que ele, tão cansado depois de tanto serviço, que ele dormiu num barco, dormindo nas tábuas duras de um barquinho, num mar tempestuoso? Dá-me ideia do cansaço do seu corpo. Sentia sede, sentia fome. A Bíblia fala de tudo isto. Ele sentia emoções, como qualquer ser humano sente. Lemos das suas lágrimas, como ele podia compadecer-se dos outros. Era um verdadeiro ser humano, mas com essa diferença que nele não havia pecado. Lemos dele que ele não cometeu pecado. O apóstolo Paulo vai mais longe, em 2 Coríntios 5, e diz: ele não conheceu o pecado. Mas o apóstolo João vai mais longe ainda na sua primeira carta e diz: nele não há pecado. Muitas vezes ouço aquele versículo citado de uma forma diferente, dizendo que nele não havia pecado. Realmente é o tempo presente do Verbo. Nele não há pecado. Nunca houve, nunca haverá. Lembrando da humanidade do Senhor Jesus Cristo, devemos sempre lembrar deste fato, que nele não havia aquele raiz de pecado. Foi por isso que ele não pecou, porque ele não era pecador. Nós nascemos pecadores e por isso pecamos. Mas ele não era pecador, ele era Deus. E era impossível pecar. Eu quero destacar isto porque hoje em dia ouvimos ensinos diferentes, dizendo que foi bom para nós que o Senhor Jesus conseguiu vencer sem pecar, que ele poderia ter tropeçado pelo caminho, poderia ter desviado, poderia ter caído na tentação no deserto. Mas, meus irmãos e irmãs, lembre do ensino claro do Novo Testamento, da impecabilidade, a impossibilidade do Senhor Jesus pecar. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta, é impossível que Ele peque, e nós precisamos não só entender isto e apreciar esta verdade tão maravilhosa, mas precisamos defender e declarar isto nas nossas pregações, que o Senhor Jesus Cristo era santo, incapaz de pecar. Mas quando olhamos para essa caixa outra vez,
Vemos que aquela madeira incorruptível foi coberta de ouro. E ouro na Bíblia é uma figura de várias coisas, principalmente uma figura da glória. Por exemplo, lemos em Êxodo 25 daqueles querubins, esses dois que estão aqui, como querubins de ouro. Mas quando Hebreus fala desses querubins, Hebreus chama-os de querubins de glória, dizendo para nós que este ouro é símbolo da glória. E vemos aquele homem perfeito, Jesus de Nazaré, incapaz de pecar. E vemos aquela humanidade unida à glória da sua divindade. Porque se o Novo Testamento destaca a humanidade perfeita de Jesus Cristo, ele se fez homem. Destaca com igual clareza e ênfase a divindade de Jesus Cristo. Ele era Deus. Espero que todos possam acompanhar o raciocínio neste ponto, porque é fundamental a fé cristã. Jesus Cristo era homem, verdadeiro homem. Ele nasceu da descendência de Davi segundo a carne, mas foi declarado Filho de Deus, diz Romanos capítulo 1. A humanidade perfeita de Jesus de Nazaré, unido à divindade, a verdadeira divindade. Pense em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que é um versículo que você deve aprender de cor e nunca esquecer. Colossenses 2, 9 diz que nele, isto é, em Jesus Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Mas eu omiti uma palavra. Eu omiti de propósito, porque quero destacar a palavra que omiti. O versículo diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, quando Jesus Cristo andava aqui num corpo de carne e osso, na sua humanidade, naquele corpo habitava toda a plenitude da divindade. Não uma parte da divindade, não uma divindade diminuída, mas toda a plenitude da divindade. Voltemos outra vez para Filipenses 2. Subsistindo em forma de Deus, diz o versículo 6, em forma de Deus, absoluto. Subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, fazendo-se em semelhança dos homens. Mas era o verdadeiro Deus. Já citamos João capítulo 1, vale a pena repetir. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, versículo 14. Quando ele se fez carne, ele não deixou de ser Deus. Não podia deixar de ser Deus. Deus é o Deus eterno que jamais deixa de ser. Ele não pode diminuir, Deus é absoluto. Mas este Deus eterno, Criador dos céus e da terra, um dia uniu a sua divindade à humanidade perfeita. E vemos em Jesus de Nazaré um homem. E vemos Deus manifesto em carne. Mas é nesse ponto que precisamos tomar cuidado. Ele era Deus. Ele era homem. Duas naturezas unidas numa só pessoa. Mas não havia mistura das naturezas. Não havia mesclagem ou mistura de forma alguma. Ele não era um Deus homem, apesar do hino que às vezes é cantado, que o chama de Deus homem. Ele é Deus e ele é homem, mas não é um tipo de meio Deus, meio homem como muitos ensinam. Deus jamais pode ser menos do que Deus. E naquele corpo de Jesus de Nazaré habitava toda a plenitude de crer e adorar. Não vou tomar mais tempo citando mais passagens, e creio que todos sabem disto, mas esta caixa, a arca,
está mostrando para nós em figura a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que ele era um homem incapaz de pecar. E embora sendo homem, ele é Deus, sempre foi e sempre será. Uniu a humanidade à sua divindade, sem deixar de ser Deus, sem diminuir a sua divindade. Não havia uma mistura que diminuísse uma parte ou outra, que produzisse algo que é meio Deus, meio homem. Não havia nada disso, é blasfêmia até falar tal coisa. Mas diante desse mistério podemos só adorar. Eu espero que podemos apreciar isto mais e mais. E quando reunimos no primeiro dia da semana para lembrar do nosso Salvador, que não pensemos somente num homem bom que andava por Galileia e Judeia e foi até a cruz, mas que possamos entender que aquele que estamos lembrando é verdadeiro Deus, se fez verdadeiro homem, e só podemos cair aos seus pés como Tomé e dizer: Deus meu, Senhor meu. Agora vamos pensar um pouco no que estava dentro daquela arca e o significado das coisas que estavam nela. Já mencionamos o fato no início que Hebreus fala de 3 coisas que estavam nesta arca: um vaso de ouro contendo maná, uma vara que havia florescido e 2 tábuas de pedra. Mas quando chegamos no livro dos Reis e vimos este tabernáculo, esta arca no templo, não vemos mais o maná nem a vara. Por quê? Eu creio que Deus tem algo importante para dizer a nós nesse sentido. Quando aquela arca estava acompanhando as peregrinações do povo lá no deserto, havia o maná e havia a vara. Lembra das circunstâncias nas quais Deus colocou essas coisas ali? Quando saíram do Egito, começaram a murmurar, descontentes, reclamar contra Deus. No meio daquele descontentamento e reclamação e murmuração, Deus mandou o maná. E mandou que guardassem um gomer de maná num vaso de ouro, que colocasse diante do Senhor, para ter isso sempre em lembrança, para que o povo pudesse lembrar do pão que Deus deu do céu. Foi uma lembrança do seu pecado, mas Deus forneceu pão para o sustento deles. Logo em seguida vemos as 2 tábuas tomando o seu lugar diante do Senhor. Quando Moisés desceu daquele monte e trazia nas mãos 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. E você lembra a história, não vamos tomar o tempo com os detalhes. Chegando perto do arraial, ouviu aquele barulho de música e danças. E havia lá no meio um bezerro de ouro. E o povo dançando e brincando em volta daquele bezerro, dizendo: este é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Parece uma coisa incrível. Pouco tempo antes, semanas antes, Deus os livrou da mão de Faraó. Deus abriu um caminho pelo Mar Vermelho, deixando eles passar, e Deus afogou o exército do Egito no mar. Deus lhes deu pão do céu, água da rocha. Deus fez tudo para eles. E agora eles fazem um bezerro de ouro. Começa a adorar o bezerro. Moisés quebrou aquelas tábuas de pedra, vendo que o pecado já estava no povo e eles já tinham quebrado, desobedecido às leis. Ele quebrou as tábuas de pedra. Deus mandou fazer mais 2 tábuas. Moisés fez, Deus escreveu de novo e mandou que colocasse lá na arca. Aquelas tábuas de pedra na arca lembrava o povo da sua rebelião, da sua idolatria e também da misericórdia de Deus. Mais tarde houve outra rebelião, nos dias de Coré, uma rebelião que tocava mais no sacerdócio. Deus mandou que cada tribo, cada homem apresentasse uma vara. Aquelas varas mortas estavam colocadas diante do Senhor.
Dia seguinte, a vara de Arão tinha florescido e estava produzindo até fruto. E Deus mandou guardar aquela vara diante do Senhor, para que o povo pudesse sempre lembrar do seu pecado, dos seus desvios. Agora, tudo isso tem muitas lições importantes para nós, mas vamos pensar em algumas. Dentro daquela arca, então, havia, durante as peregrinações, o vaso com maná, fazendo aquele povo lembrar do seu pecado, mas fazendo-o lembrar também da provisão de Deus, que Deus lhes dava alimento do céu. Havia também aquelas tábuas de pedra, fazendo o povo lembrar da lei que Deus deu, para orientá-los no seu caminho, mostrando como deveriam adorar e servir a Deus. Era luz para o seu caminho. Havia também aquela vara que havia florescido, fazendo-os lembrar que Deus havia fornecido um sacerdócio capaz de ministrar as suas necessidades espirituais. E assim, enquanto eles peregrinavam aqui, esta arca está dizendo que em Cristo, na arca, em Cristo, havia tudo o que eles precisavam. Alimento espiritual cada dia, luz para cada passo do caminho e a intercessão de um sacerdócio capaz de ajudar na parte espiritual. Quando a arca chega no templo, não havia mais necessidade dessas coisas do deserto. Aparecem apenas as duas tábuas de pedra. Daqui a pouco veremos porquê. Mas voltando para a arca com as três coisas lá dentro, vemos não apenas a provisão de Deus para eles, mas já temos destacado o fato que cada uma destas coisas destaca uma ocasião quando eles pecaram contra Deus. Mas veja onde estão, na arca. E em cima daquela arca está uma tampa, o que parece ser uma tampa. É o propiciatório. Naquele propiciatório, o sumo sacerdote cada ano entrava com sangue do sacrifício e aspergia aquele propiciatório. Ninguém olhando lá podia ver os símbolos do pecado. O propiciatório estava cobrindo tudo. Em cima do propiciatório está o sangue. E Deus, olhando do céu, via aquele sangue, aquele propiciatório que cobria o pecado do povo. É um quadro lindo da posição nossa em Cristo. Deus tem fornecido para nós tudo o que precisamos. E quando peregrinamos aqui neste mundo, temos alimento espiritual diário. Se nós não nos alimentamos, é outra história. Mas que Deus tem fornecido, Ele tem. Alimento espiritual ao alcance de cada um de nós, na palavra. Há também luz para o nosso caminho, instrução para cada passo, para cada decisão, para cada situação em que nos encontramos. Há luz suficiente na palavra de Deus. Em Cristo temos alimentação, temos direção e temos também aquele ministério sacerdotal do Senhor Jesus, que hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós, fazendo com que possamos produzir fruto para a glória e honra dEle. Meus irmãos, nós estamos viajando por um deserto, ainda não chegamos no descanso eterno, mas não temos nada que temer. Haverá provações, haverá perigos, mas há tudo quanto precisamos em Cristo. E a arca está dizendo isto. Mas está dizendo uma coisa mais. Não apenas que há provisão para toda a nossa necessidade, mas lembra como o propiciatório cobria aqueles símbolos do pecado? Aquele propiciatório aspergido com sangue, e Deus olhando para baixo não viu, digo reverentemente, os símbolos do pecado, mas sim o sangue que cobria, fazendo-nos lembrar que apesar das nossas muitas falhas, Deus nos vê em Cristo, lavados naquele sangue que foi derramado na cruz. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e debaixo daquele sangue do Senhor Jesus Cristo,
E por causa daquele sangue, Ele não nos vê cheio de falhas e pecado, mas sim com aquela justiça imputada, que dá-nos condições de estar na presença dEle, para o servir, para o adorar. E quando reunimos amanhã, para lembrar desta pessoa, que possamos ter uma apreciação mais elevada, possamos apreciar mais e mais a grandeza desta pessoa, que é Deus, que é homem perfeito, impecável. Vemos isto no vaso de ouro contendo maná. Aquele vaso era de ouro. Maná era o pão que veio do céu aqui na terra, indicando a sua humanidade. Lembra como ele disse em João 6, eu sou o pão da vida, o verdadeiro pão de Deus que desce do céu, disse ele, sou eu. Disse os vossos pais comer maná e morreram, mas quem comer deste pão nunca morrerá. E vendo aquele símbolo, vemos mais uma vez a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Mas uma coisa temos de falar em terminar. Quando finalmente aquela peregrinação terminou, aquele tabernáculo não era mais necessário tirar a arca e colocar naquela caixa no templo, no seu lugar. Lugar que foi preparado especialmente para ela, mostrando-nos mais uma vez a importância da arca. E quando colocaram naquele lugar definitivo, só havia as 2 tábuas de pedra nela, fazendo-nos lembrar das palavras do Senhor Jesus em Mateus 24. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. O apóstolo Pedro repete isso na sua primeira carta, capítulo 1. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aqui no deserto precisamos daquele vaso de ouro com maná para nos lembrar da alimentação que Deus fornece para nós. Precisamos daquela vara fazendo nos lembrar do ministério de Cristo em nosso favor. Tudo o que precisamos Ele fornece. Mas irmãos, um dia vamos chegar num lugar onde não vamos precisar mais dessas coisas, onde não haverá mais choro, nem lágrimas, nem dor, não haverá mais noite, não haverá mais morte. Ele há de limpar de todo olho, toda lágrima. Nem vamos precisar mais de sol e lua, porque o Cordeiro é a luz. E na presença do nosso Senhor, com todas as peregrinações já findas, toda a luta acabada, o deserto passado, estaremos com Ele no lar celestial, para nunca mais sair. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Não vamos precisar de mais nada. Teremos Ele, teremos a Sua palavra. Mas enquanto ainda pisamos a areia do deserto, que essas lições do tabernáculo possam incentivar-nos a mais fidelidade. O nosso Salvador não é qualquer um. Ele é o eterno Deus que tem um plano tão maravilhoso, feito antes da fundação do mundo, que traz efeito ainda quando o mundo não existe mais. E que glória está nos aguardando ali. O tabernáculo vai mostrar-nos algumas destas coisas. De vez em quando, virando o nosso olhar para a eternidade, para nos alegrar com aquilo que nos espera. De vez em quando, fazendo-nos lembrar da necessidade de hoje, mas que com tudo isto possamos amar mais e mais o nosso Salvador, que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, sem pecado, a propiciação dos nossos pecados. Amém.